Fala galera, a paz seja com todos. Estou passando aqui para a gente conversar um pouquinho sobre um texto bíblico que Deus chamou muito a atenção nos últimos meses. Uma mensagem que eu tinha realmente guardado no coração, mas por algum momento eu acabei esquecendo dela. Mas Deus me lembrou nessa noite, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre ela. Se vocês puderem, por gentileza, ou depois, quando você tiver um tempo livre, abrir no livro de 1 Samuel, capítulo de número 11, versículos 1, 2, 3, e a gente vai conversar um pouquinho. Eu queria que você guardasse isso, porque é muito importante para a gente. O texto diz o seguinte: cerca de um mês depois desses eventos, Naás, o rei dos Amonitas, avançou contra a cidade de Jabes de Gileade e o cercou. E o exército de Jabes lhe propôs: faze conosco um tratado e te serviremos. Contudo, Naás, o Amonita, lhes retrucou: eis o pagamento que vos exigirei para fazer um acordo. Todos vós tereis vazado o olho direito, e assim humilharei a todo Israel. E diante disso, os líderes de Jabes responderam: dá-nos uma trégua de 7 dias, e mandaremos mensageiros a todo o território de Israel, e se ninguém vier em nosso auxílio, nos renderemos a ti. Se vocês puderem também ler o 6 e o 7, é importante para a gente entender a mensagem. Assim que Saul tomou conhecimento do que se passava, o Espírito de Deus assumiu o absoluto controle de sua pessoa, e Saul ficou profundamente indignado. Agarrou 2 bois e os fez em pedaços, e em seguida, por meio de mensageiros, enviou os pedaços dos animais a todo o território de Israel, anunciando: eis o que se fará a todos os bois daquele que não seguir imediatamente a Saul e Samuel à batalha. Então todo o povo de Israel sentiu um imenso temor em relação ao que o Senhor poderia fazer. E então todos atenderam o chamado, aleluia, todos atenderam o chamado e vieram imbuídos de um só ânimo, seguir as diretrizes de Saul. Galera, quando a gente fala de Saul, normalmente a gente atrela Saul ao seu final. E é importante a gente destacar isso, porque muitas das vezes um homem de Deus começa muito bem e ele termina muito mal. Mas eu queria que você atentasse para o texto, porque a gente vai ter algumas lições muito importantes para os nossos dias. A primeira lição que a gente aprende com Saul e que a gente aprende com o povo de Israel nesse texto é que muitas das vezes a gente está em batalha, a gente está cercado, a gente está sendo destruído, a gente está sendo amassado pelo nosso inimigo, e ele manda um recado para nós: olha, eu sei que você está cercado e você não tem como fugir de mim. Então eu estou te propondo uma situação importante para que você saia daqui hoje, vivo e com vitória. Abre aspas, em vitória. E muitas das vezes nós consideramos essa proposta e a gente está disposto a ouvir. E olha que interessante, o texto diz o seguinte: e o rei dos Amonitas, chamado Naás, decidiu que o único tratado que ele poderia aceitar do povo de Israel seriam que os seus olhos fossem vazados, mais precisamente os seus olhos direitos. Direito é esse aqui meu, mas de você que está assistindo é esse de cá. Então eu quero que você entenda muito bem que quando Naás está dizendo pra gente: eu quero vazar o olho de todos os israelitas de Jabes, Gileade, ele está dizendo para todos os israelitas o quê? Que eu estou ferindo a sua visão de mira, a sua visão de sonhar, o seu objetivo primordial, a sua fé. E uma coisa que eu aprendi nos últimos dias é que visão sem unção não serve para nada. Porém, unção sem visão também não adianta nada. Então a unção precisa da visão. E quando a gente fala de Gileade, nós estamos falando dos filhos da unção. Gileade significa unção.
Então perceba, quando Naás está dizendo para esse povo que ele precisa vazar o olho direito, ou seja, arrancar o olho direito deles, ele está dizendo o seguinte: por mais que você seja filho da unção, por mais que você tenha unção, o meu objetivo é tirar a sua visão, para que você não saiba o que você vai fazer. Então perceba, Naás está fazendo uma proposta indecente. E o texto do versículo 3 é pior, porque o povo ainda considera, se ninguém for ajudá-los, de que vão aceitar. Oh, meu querido, não aceite, não aceite, não aceite, eu repito de novo, não aceite qualquer proposta. Não aceite as propostas desse mundo. Não aceite as propostas que dizem para você que é só um olho. Não diga e não deixe as pessoas dizerem a você que é só um sonho, que é só um objetivo. Se Deus colocou no teu coração que aquilo vai frutificar, aquilo vai frutificar. Não adianta tentarem falar, dizerem, pensarem, imaginarem, arquitetarem. O que Deus prometeu, Ele cumpre. E o mais importante é que muitas das vezes quem está ouvindo a proposta não está entendendo o contexto. E ele precisa de um chacoalhão. E eu quero que você entenda isso. Ela precisa de um chacoalhão. E é importante, no versículo 6, que quando Saul escuta, preste atenção nisso, quando Saul escuta a notícia, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ou o Espírito de Deus, assumiu absoluto controle da pessoa de Saul. Ou seja, aquilo moveu o coração de Deus. O indignar-se de Saul, o ouvir do Saul sobre a proposta foi tão grande, ele se moveu tão rápido pelos propósitos de Deus, que Deus se apossou dele. E olha o que ele faz. E Saul ficou profundamente indignado. Meu irmão, muitas das vezes você tem visto coisas que você não precisaria ver, coisas que você não queria estar sabendo, coisas que você não queria ouvir e ver, mas Deus está te mostrando isso não para te deixar magoado, triste, humilhado. Pelo contrário, Deus está te mostrando isso para que você fique indignado. Ah, mas a liderança é isso, não importa. Olha o que o texto diz. E Saul foi apoderado por completo pelo Espírito de Deus. E ele ficou profundamente indignado. E o texto continua dizendo, ao ponto de Saul despedaçar os bois. Despedaçar bois. Mandar por mensageiros, dizendo, quem não vir após mim a Saul e a Samuel lutar, não merece ser chamado de israelita. Não merece ser israelense. E olha que importante, quando o cara está na presença de Deus, quando a indignação vem do céu, a mensagem frutifica de dentro para fora. Quando eles recebem, escutam a mensagem que está sendo dita, olha que incrível. Eles sentem um imenso temor de Deus. Um imenso temor de Deus em relação ao que o Senhor poderia fazer, e todos atenderam ao chamado. Eu não sei por que eu estou tão emotivo ao ler isso. Eu não sei porque o Espírito Santo está me movendo a esse sentimentalismo, a esse sentimento. Mas ele está dizendo, eu preciso de vocês. Eu preciso de vocês firmes, eu preciso de vocês mais intensos, eu preciso de vocês mais fiéis a mim, eu preciso de vocês cumprindo o meu chamado, mudando essa geração. E muitas das vezes a gente está escutando as vozes contrárias que dizem, deixa vazar os olhos, deixa as situações acontecerem, deixa tudo isso rolar. Porque não vai mudar nada, não adianta falar disso, não adianta fazer isso.
Mas Deus está dizendo uma chamada, um projeto, uma mensagem que você prega muda a história de uma vida. A forma como você entra na igreja, a forma como você fala do amor de Jesus, a forma como você ministra, fala muito mais do amor que você tem de Jesus do que o amor que ele tem sobre você. Porque o amor que ele tem sobre você é imedível. Ele não tem medida. Mas o seu amor por ele cresce a cada dia. E tem que crescer ao ponto de se indignar. De dizer, eu preciso de Jesus todos os dias. Eu preciso mudar essa geração. Eu preciso ser a voz que clama no deserto. Jesus não chamou a igreja para ficar calada. Jesus chamou a igreja para dizer, arrependei-vos. A igreja não nasceu para ficar quieta. A igreja nasceu para falar do amor de Jesus. Da salvação que vem do alto. Da salvação que vem pelo ouvir e ouvir a verdadeira palavra de Deus. Porque somente ela é digna. Paulo ainda diz isso nos seus textos, dizendo, qualquer um que pregue uma palavra que não seja Jesus, seja considerado anátema, seja consagrado amaldiçoado perante vocês, porque ele não está pregando o verdadeiro poder do Evangelho. E qual é o verdadeiro Evangelho? É aquela mensagem que produz temor. Temor não é medo, é respeito. Eu posso temer alguém, mas eu posso ter medo também. Eu posso ter medo de alguém e não temor. Temor é respeitar, sabendo que aquele indivíduo ou aquela situação é maior do que você. Eles tiveram temor de Deus. Eles entenderam quem estava falando e o que estava falando. Quantas das vezes a gente faz isso? Quantas das vezes a gente deixa pra lá? Quantas das vezes a gente apenas esquece? Quantas das vezes a gente apenas deixa passar? Às vezes, a gente ainda é o irmão do filho pródigo dentro da casa, esperando ser reconhecido, e mesmo assim estamos tão distantes quanto o cara que fugiu e que pegou toda a herança do pai e levou para gastar indissolutamente. O Evangelho não é o Evangelho que a gente precisa estar cego. A gente precisa ver, a gente precisa saber, a gente precisa obedecer. E quando Saul manda isso, ele manda um recado para todo mundo dizendo, olha, por mais que eu tenha sido escolhido por Samuel, por mais que Samuel tenha me visto e me abençoado, e Deus assim o permitiu, Deus tem feito algo comigo, Deus tem mudado a minha trajetória. É óbvio que você não vai cometer os mesmos erros de Saul, mas Deus está dizendo, olha, tem algo novo para você, tem uma vida nova para você, tem um momento novo para você, tem uma história nova para você. Basta você não permitir que amonitas, que os seus inimigos te levem para um caminho ruim, que te levem para uma situação que você deixa de enxergar. Porque um cego não pode guiar outro cego. Um indivíduo que é líder, que é o que está sendo dito aqui, não pode permitir que os outros indivíduos fiquem cegos. Não pode permitir que eles caiam num pecado que não deveriam cair. É isso que o texto está dizendo. Ele diz que os líderes propõem, fazem um tratado conosco. Ele diz, deixa um pouquinho, a gente espera uma semana até Deus fazer, até Deus mover. A resposta não tinha que ser essa. A resposta tinha que ser, Deus vai fazer, Deus vai mover, independente se você acha que vai me ganhar ou não. O mesmo Deus que me tirou do Egito com mão forte é o mesmo Deus que vai mudar meu quadro e a minha história. Amém, galera? Eu espero que Deus possa ter falado com vocês, que vocês sejam abençoados, que a vida de vocês sejam transformadas e que me desculpem esse tempo gasto, esse tempo investido, melhor dizendo, e que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, aonde quer que vocês estejam. Se você gostou desse tipo de conteúdo, se você gostou desse tipo de vídeo, comenta, curte, compartilha, que a gente faz mais conteúdo sobre isso.
Eu espero que vocês sejam edificados. A gente se vê na próxima. Beijo e até a próxima mensagem.